Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa penúltima aula, né? Desse componente relacionado com a gestão, receitas de capital de giro, gestão de capital e assim por diante. Então, a nossa penúltima aula de hoje, nós vamos estar falando sobre... Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Sobre cálculos de ciclos financeiros e operacionais. Então, é a parte do dinheiro que entra, né, na empresa, a movimentação, e a parte operacional que faz uma empresa funcionar. Então, sejam bem-vindos. Então, hoje é a nossa nona aula, onde vamos estar finalizando. Lembrando, pessoal, que amanhã a aula ela não vai ser ao vivo, vai ter o conteúdo postado. E vocês têm até domingo para pôr as atividades em dia, tá bom? Segunda-feira estarei fechando as notas. Então, primeiramente, quando você é dono de uma empresa, você é um empreendedor, né? Ou seja, você empreende receitas, capital de giro, mão de obra qualificada ou não. Então, tudo isso tem que o quê? Gera riquezas, gera dividendos, ou seja, gera finanças. Então, existe um ciclo aonde em um negócio ele vai ter o quê? A parte financeira, tanto de recebimento como pagamento, e a parte operacional, que é a parte que faz a empresa funcionar. São os maquinários, matéria-prima, assim, maquinários. Boa noite, Viane. A parte administrativa e assim por diante. Então, nós vamos falar um pouquinho das diferenças sobre eles. O que o empreendedor pode utilizar para trazer resultados qualificatórios? Ou seja, qualificar a sua empresa. Nós vamos ter que entender na aula de hoje o que é um ciclo financeiro. O que é um ciclo operacional? O que é um ciclo de gastos relacionado à parte finança? Uma coisa é saber sobre os ciclos financeiros e outra que é o ciclo financeiro. E qual que é a importância deles para o seu negócio? Então, primeiro nós vamos estar falando sobre os ciclos financeiros. Lembrando que a empresa ela tem que ter uma saúde financeira positiva. Ou seja, ele não pode pagar mais do que arrecada. Se ele ganha 10 mil, ele não pode vender, ele não pode ter 11 mil de dívidas. Tem que ter menos. Então, nós temos nessa parte aí, nas empresas, a gerência, a parte tecnológica, e também uma outra coisa que também afeta muito o crescimento ou não de uma empresa. A parte econômica de um país, que são os encargos financeiros, os encargos sociais. Pessoal, os encargos financeiros no Brasil são os mais caros do mundo. São os mais absurdos do mundo. Olha para vocês verem. Alguém de vocês tem curiosidade ou vontade de morar nos Estados Unidos? Fala, Viviane. Sim ou não? Quem aí, escreve no chat. Quem aí teria vontade de morar nos Estados Unidos? No chat, escreve eu, sim, ou eu, não. Eu sim. Ana Carolina falou que não. Por que eu estou perguntando isso? Você sabia que o Brasil... por que eu falei Estados Unidos?
Estados Unidos é um país. Os Estados Unidos é um país riquíssimo. Riquíssimo. Vocês não concordam comigo? Você sabia que aqui no Brasil arrecada mais dinheiro que os Estados Unidos? Arrecada, Paula. O Brasil arrecada, é um dos países que mais arrecada dinheiro no mundo. Só que, qual que é o problema? Existe muito pessoas que entre o dinheiro arrecadado e as obras e a qualificação e a melhorias, várias, e a má gestão, o negócio que você falou aí, o que acontece? Precisa, como é que eu vou dizer? Se o dinheiro tudo arrecadado fosse investido, hoje nós seríamos o país mais desenvolvido do mundo. Só um minutinho só, pessoal. Então, o que acontece? Se todo o dinheiro que é arrecadado dos impostos, se fosse investido, nós seríamos o país mais rico do mundo. Teríamos a melhor estrutura, tanto de malha rodoviária, malha ferroviária, ou seja, não precisava ter esses valores exorbitantes de impostos para ser pago. Só que acontece, igual para vocês verem, lá nos Estados Unidos, as pessoas não ganham por dia, eles ganham por hora. Mais você trabalha, mais você ganha. Olha uma coisa. E lá não é serviço escravo igual aqui, não. Lá você trabalha. Todo serviço bem valorizado. Uhum. E uma coisa, olha para vocês verem, uma coisa que o Brasil era para ser reconhecido mundialmente, igual nós temos um sistema único de saúde, que é o SUS. Lá nos Estados Unidos não tem. Isso, quase não existe. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganha. Só que aí o que acontece? Lá, por exemplo, lá o Sistema Único de Saúde, ele lá para você, tanto SUS, você tem que ter o dinheiro para poder ir à universidade. Você já começa a arrecadar dinheiro desde criança, os pais, desde pequeno, para manter os alunos na universidade. Lá não é nem faculdade, lá é universidade. Então, o que acontece? Então, esses impostos, a má gestão do governo, os impostos caríssimos, essa faz o quê? A conjectura econômica do país agravar o quê? O crescimento de uma empresa. Porque primeiro você pensa em pagar os tributos, pagar funcionário, pagar as coisas, para depois tentar o crescimento. Então isso já gera o quê? Dificuldades, tanto financeiras como econômicas da empresa. Aí vem algumas perguntas. Qual que é a hora correta de fazer investimento? Como ter uma parte administrativa forte, que faça levantamentos corretos? Qual que é o ciclo operacional eficaz da minha empresa? Como vou fazer? Eu vou estar vinculando a liquidez, que são o ativo que eu tenho que pagar, converter em dinheiro, e a minha rentabilidade, que são os recursos
da empresa que são considerados investimento de um negócio. São pontos que faz, principalmente os pequenos empreendedores, começar na informalidade, na ilegalidade. O ciclo operacional e o ciclo financeiro auxiliam tanto na análise da projeção de fluxo de caixa, quanto na necessidade de capital de giro. Ou seja, quando você cria esses dois elos, tanto operacional como financeiro, você consegue fazer uma projeção do que vai acontecer daqui 3, 4, 6, 1 ano. E verificar se há necessidade de fazer empréstimos. Isso também pode ser considerado o prazo médio de estocagem. Quanto mercadoria que eu posso estocar? Então, é algo que deve ser bastante estudado, bastante analisado em uma empresa. Até aí, tudo bem, pessoal? Qual é o ciclo operacional? Já falamos que a palavra operacional vem de operação, é a parte administrativa, é a parte que faz o gerenciamento de uma empresa. Soma todos os acontecimentos de uma operação empresarial. Inicia com a compra de matéria-prima, produção, vendas do produto, até o recebimento desses produtos que foram vendidos. Então, ele compreende, em média, o período de desenvolvimento das operações empresariais e as entradas de caixa. Sendo assim, uma parte do capital de giro é financiada pelos fornecedores e seu prazo médio de pagamento. Então, muitas empresas, o que eles fazem? Eles não têm o dinheiro para comprar toda a matéria-prima. Então, ele faz o pedido e vai recebendo aos poucos. Eu quero, um exemplo, eu tenho um açougue, eu quero que vocês me tragam, eu quero comprar 20 vacas. Só que é o seguinte, eu não quero que você traz esses 20 de uma vez, eu quero que você traz dois a cada dia. Então, o que o pessoal faz do açougue? Eles pegam as 2 vacas, eles desossam a carne, vendem o dinheiro que eles arrecadaram, eles vão pagando o seu fornecedor. Tem muita gente que faz dessa forma para não ficar sem mercadoria e também ter o seu dinheiro para poder fazer o pagamento deles. Então, o ciclo profissional é o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento. Ou seja, quando eu falei lá, comprou 10 vacas, é 2 por dia, então ele está estocando o quê? 2 em 2. E o prazo médio de pagamento até as 10 vacas que fez o pedido. Então, o PME, prazo médio de estoque, é o período médio em que tanto matéria-prima quanto produto acabado fica armazenado na empresa. Já o PMR, prazo médio de recebimento, é o tempo médio que a empresa leva para receber o pagamento de clientes de vendas realizado à vista ou a prazo. Então, o que acontece? Quando ele entrega aos poucos, ele vai também receber aos poucos também. Então, ele pode fazer esse ciclo também. Aí nós temos o ciclo financeiro. É também chamado ciclo de caixa, que é a duração necessária que uma empresa tem para converter seu capital em produto ou serviço vendido. Então, é a parte que ele vai demorar para estar o quê? Recebendo ou o serviço prestado ou a mercadoria vendida. Nesse processo, a matéria-prima é transformada em produto final, que é vendido, assim o valor da venda se converte em receita para o empreendimento recomendado ao ciclo. Lembrando que na maioria das empresas, como é que eu vou falar aqui? Na maioria das empresas, lembrei. Quando vende um produto, a margem de lucro é em torno de 100%. Então, ele tira uma parte da despesa, uma parte
de lucro e a outra parte para pagar aquela mercadoria que pagou. Aí, se sobrou se sobrou mercadoria, sobrou valor, aí eles fazem a compra de mais estoque ou de matéria-prima. Essa transformação é dividida em três partes: aquisição de mercadoria por meio de terceiros. Afinal, o ciclo financeiro começa no ato do pagamento. A matéria-prima inicial sofre transformações necessárias para tornar produto final vendido à empresa. E o produto fica estocado até a sua venda, quando então retorna para o negócio em forma de capital. Então, basicamente, é o que nós falamos. As vendas de uma vez, a venda por parte ou a venda programada. Tanto da matéria-prima, da mercadoria a ser estocada, até a mercadoria final para o seu cliente final, que seria, por exemplo, os seus, por exemplo, seria eu, por exemplo, de uma empresa. Até aí, tudo bem, pessoal? Ok. Aí, né, uma parte importante, nós já falamos já, né? Aqui eu falei foi o ciclo. Olha aqui uma coisa, ó, ciclo operacional. Agora aqui é o ciclo financeiro. É igual ao ciclo operacional menos prazo de pagamento a fornecedor. Ou seja, é o tempo que vai levar para estar pagando os seus ou antecipando os seus recebíveis. Portanto, um bom gestor deve sempre negociar bons prazos com o seu funcionário. O que seria bons prazos? Para não correr o risco do dia do vencimento e não ter o dinheiro. Aí, quando não tem o dinheiro, vou repetir aqui 2 vezes o mesmo slide. Então, o que acontece? Nessa parte aqui, você tem que negociar com os seus fornecedores sempre uma boa data, para não correr o risco do vencimento, ter que pagar juros, multas, e muitas vezes até não conseguir futuramente desconto com aquele fornecedor. Aí nós temos, por que eles são importantes? Entenda por que eles são importantes para o seu negócio. O que é importante? O ciclo financeiro e o ciclo de capital, né? O que seria importante? O operacional para uma empresa. Primeiramente, toda empresa tem que ter um capital que pode gerenciar, pagar suas contas em um período de 30, 60, 90, 120 dias, assim por diante. Você nunca pode estar no vermelho. Se você não consegue pagar suas contas nas datas programadas, você vai ficar no vermelho. E nisso aí, o que vai acontecer? Você vai perder credibilidade com os seus fornecedores, aonde você vai pegar dinheiro sempre a juros mais altos, e que muitas das vezes aquele desconto tanto que você conseguiu com o seu fornecedor, você vai perder na parte dos juros que você está pagando. Então, quais que são o foco desses ciclos? Diminuir a dependência dos recursos de terceiros. Sempre fazer busca de melhores alternativas financeiras para obter um bom retorno sobre os seus investimentos. Ajustar ambos para que permitam um capital de giro melhor gerenciado, melhor gerido, mantendo um ciclo financeiro que possa automaticamente deixar a sua saúde empresarial tranquila, ou seja, você não vai passar sufoco para pagar as contas. Aí, por fim, gente, eu acabei duplicando 2 vezes. Oh. Pessoal, montar aula de madrugada é cansativo. Você acaba sem que... Porque
que eu faço? Eu, quando eu vou digitar o material, eu pego a formatação da última folha. Aí muitas vezes estou cansado, tudo, eu acabo duplicando a tela e esqueço de apagar as telas duplicadas. Até aí, tudo bem, pessoal? Pessoal, e aí? Depois de vocês terem feito esse curso, 4 componentes, o que mudou na vida de vocês na parte de ser empresários? Deu vontade ainda mais de ser empresário ou não? Ana Carolina decidiu que não quer ser. Pessoal, vou ser sincero. Para mim hoje, voltar a ser empresário, eu tinha que ter uma pessoa muito... Eu tinha que ter uma pessoa que pudesse me ajudar para me ficar tranquilo. Porque, primeiramente, eu não largaria as minhas escolas para trabalhar. Eu não largaria a minha profissão para montar um negócio. O que eu montaria hoje se eu fosse montar uma escola, uma assistência técnica de informática? Para mim montar uma assistência técnica de informática hoje, eu teria que ter um braço direito, aquele que eu podia falar assim, segura, você toma conta e eu uso a parte administrativa e a parte financeira. Aí sim, talvez eu até montaria uma empresa. Mas eu, hoje, largar tudo para montar uma empresa, talvez daqui uns 10 anos, se estiver quase aposentando, aí sim. Então, mas eu creio, 10, 15 anos quando eu estiver aposentando, aí sim eu posso até montar para ficar sossegado. Mas eu montaria para mim uma empresa se fosse, se eu construir a minha, que eu vou, se Deus quiser, ano que vem eu vou construir a minha casa de resto de vida. A casa que eu tenho hoje é uma casa que futuramente eu vou estar vendendo ela. A casa que eu vou construir, se eu conseguir fazer um ponto comercial nela, aí sim eu poderia montar, porque eu montaria na minha casa, não teria que pagar aluguel, abriria o dia que eu quisesse, podia colocar uma pessoa de confiança. Por exemplo, eu hoje, se eu fosse montar uma empresa, a única pessoa que eu colocaria hoje para trabalhar comigo, que eu teria total confiança, seria fosse colocar o meu enteado, porque ele é também da área da informática, e ele, essa parte aí de malandragem, ele não tem esse dom. Então eu poderia deixar na mão dele e organizar a minha vida. Mas, tirando isso, não. Só quando eu falei, daqui uns 15 anos, 10, 15 anos, estiver aposentado, se estiver cansado de sala de aula, assim, não, agora eu vou montar minha assistência técnica, contrato um técnico lá, eu fico analisando ele trabalhar, aí sim. Não é só isso. Você tem que saber ter o cliente. Então, não é isso. Pessoal, hoje é a nossa 9ª aula. Por favor, coloque as atividades em dia, tá bom? Essas atividades estão... Tem gente que está em dia aqui, mas tem gente que não está. Deixa eu... Pessoal, a turma de matemática financeira está complicado montar, porque as pessoas não estão fazendo matrícula. A Ana Carolina Andrade fez a matrícula. A Viviane fez. A Cileide entrou na turma errada. A Thalita fez. Pessoal, me ajuda a divulgar. Me ajuda a divulgar essa turma. Eu estou precisando montar essa turma urgente. Ok, pessoal? Desejo Paula, Ana Paula, né? Ana Paula, você não clicou em curso errado, não?
Foi matemática? Olha se foi matemática. Porque a Cileide escolheu foi uma outra disciplina, mas que não era matemática financeira. Põe, pessoal, posta no grupo lá do WhatsApp de vocês. Eu vou pôr novamente o link. Vou pôr aquela parte passo a passo. Posta no grupo de vocês. As aulas vão ser segunda, quarta e quinta. Vai ser 3 semanas apenas, que vai ser 3 vezes na semana. Imagina, mais um certificado no final do ano. Concordo. Pessoal, você me deu uma boa ideia. Eu participo de um grupo de professores. Eu vou postar isso e falar essa parte aí. Pessoal, agradeço a todos vocês pela oportunidade. Espero ter ajudado vocês. Eu não sei quem é que vai. Aqui os colegas que foi comigo em matemática financeira. Lembrando que o ano que vem nós vamos abrir turmas de informática. Vocês sabem que é a minha outra formação, né? Eu dou aula de informática básica, intermediária, informática avançada, Word, Excel, PowerPoint, montagem, desmontagem de computadores e assim por diante. E quem sabe o ano que vem vocês façam outros cursos comigo. Pode falar, Ana Carolina? Eu vi que vai ter um curso de informática também. Eles estão divulgando. É você que vai dar esse curso também? O online, provavelmente. Só o presencial que não. O presencial é outro professor. Eu só dou aula de informática online. Primeiramente, porque eu estou em Goiânia, né? Como é que eu não teria como cair aí em Santa Helena para fazer essas aulas? Eu só vi lá informática e eu não vi se era online ou se era presencial. Mas eu vou dar uma olhadinha. Eu, por exemplo, eu comecei a dar aula até Excel, até o informática avançada. Então, agradeço a vocês. Agorinha eu vou postar no grupo de novo esse vídeo. E bora, pessoal, me ajuda a montar essa turma. Eu preciso começar essa turma no máximo. Eu preciso começar essa turma no máximo dia 28. Eu não posso fechar o mês com essa turma. Então, obrigado. Pode falar, Cileide. Professor, eu posso ficar nesse curso de fluxo de caixa e fazer o seu? Será que dá certo? Ou dá coisa de intervalo de horário? Primeiro, porque começa dia 21. Escreve no outro, vamos ver o que acontece. Vai que eu não Tá choque. bom. Vai que não choque. Porque o meu não vai ser todos os dias. Não, esse também não é todo dia, não. Vai que não é todo dia e dá pra, pelo menos 2 vezes na semana você assistir minhas aulas. Pelo menos 2 vezes na semana. Tá bom. Pessoal, Vou escrever lá. Não, ok então, Cileide. Pessoal, então, eu quero agradecer vocês, que todos tenham como amanhã o material vai ser postado e não vou estar ao vivo com vocês, eu desejo tudo de bom para vocês e que dê tudo certo na vida de vocês.